Capítulo 4. Pagamento. A Alexeyenskaya lembrava a VDNKH, só que em uma versão miserável. Aqui também tentavam cultivar cogumelos e também lidavam com porcos, mas os cogumelos e os porcos, de propósito, saíam sempre meio mortos, de modo que mal davam para os próprios moradores de Alexeyenskaya, sem sobrar nada para comércio. Mas os locais combinavam bem com seus porcos esmirrados, resignados ao fato de que, no conto deles, tanto o começo quanto o fim eram entediantes e conhecidos por todos com antecedência. Antes, as paredes ali eram brancas e de mármore, e agora já nem dava para entender que cor tinham. O que podia ser arrancado e vendido, arrancaram e venderam. Restou o concreto e algumas poucas vidas humanas. Concreto era difícil de raspar, e ninguém no metrô precisava de um produto desses, e então o principal comércio passou a ser por quem os homens de Alexeyenskaya estavam dispostos a morrer nas batalhas. Se houvesse opção, o preço seria maior. Mas, além da VDNKH, não se acharam compradores. E agora o principal propósito da existência da estação Alexeyenskaya era proteger a VDNKH. Por isso, o túnel sul, que ia da aliada Alexeyenskaya para a VDNKH, era considerado tranquilo. Por outros túneis, era possível levar uma semana para se arrastar, mas por aquele, Artyom e Homer, mesmo com todas as precauções obrigatórias, gastaram talvez só meia hora. Embora os minutos ficassem no mesmo lugar que as horas, na VDNKH. Em Alexeyenskaya os relógios tinham sido roubados já fazia uns 10 anos, e desde então cada um ali vivia conforme sua própria intuição. Quem queria noite, tinha noite. No fim das contas, a noite no metrô nem terminava, era o dia que precisava ser imaginado. A guarda olhou para os viajantes sem interesse, as pupilas deles eram do tamanho do buraco de uma agulha. Sobre o posto pairava uma nuvem branca e enjoativa, cheirava a meias sujas e estavam fumando porcaria. O chefe suspirou pesadamente, fazendo esforço. Para onde? Para o Prospect Mira. Para o mercado, disse Artyom, sem nem tentar enfiar-se naquele buraco. Não vão deixar entrar. Lá. Artyom sorriu calorosamente para ele. Não é da sua conta, tio. Tangente vezes tangente da cotangente, respondeu o chefe, pegando o bom humor de Artyom e também querendo dizer algo simpático. E assim se despediram. Como vamos? Perguntou Homer a Artyom. Pelo Prospect? Se deixarem a gente entrar na Hansa, então vamos pelo anel. Melhor do que descer pela nossa linha. Mais lembranças, sabe? A Hansa é mais garantida. Eu tenho visto carimbado, Melnik arrumou na época. Vão te deixar entrar? Tem quarentena, né? Eles estão sempre com alguma quarentena. Vamos dar um jeito. Os problemas começam depois. A tia Traunaia. Por qualquer lado que você tente chegar. Você escolheu bem o lugar, velho, para instalar seu operador de rádio. Bem no meio de um campo minado. Mas que... Tô brincando. O velho olhou para dentro de si de um jeito especial, para debaixo das sobrancelhas, para o interior, onde, pelo visto, tinha um mapa do metrô estendido. Artyom sempre o tinha diante dos olhos, já tinha aprendido a olhar através dele. Um ano servindo com Melnik ensinou isso. Eu diria. Até a Paveletskaya é melhor. Mais longe, mas mais rápido. E de lá já seguimos pela linha verde, para cima. Se tivermos sorte, podemos chegar em um dia. E depois, pelo tubo. O lanterninha zumbia, fazendo o melhor que podia, mas o pontinho claro que ele produzia alcançava apenas uns 10 passos, e adiante era devorado pela escuridão. Pingava do teto, as paredes brilhavam úmidas, algo roncava de forma gutural, e as gotas que caíam na cabeça irritavam a pele como se não fosse água, mas suco gástrico. Às vezes surgiam portas nas paredes, e às vezes buracos negros de passagens laterais, em sua maioria fechados com tábuas e grades de vergalhão. Nos coloridos mapas de passageiros, como se sabe, nem um terço de todo o metrô verdadeiro era mostrado. Para que confundir as pessoas? Voou de uma estação de mármore a outra, enfiado num telefone, pulou uma hora à frente, pronto, chegou. E nem teve tempo de pensar em que profundidades esteve. Nem de se perguntar, o que tem ali, atrás das paredes das estações, para onde vão as bifurcações gradeadas dos túneis. Ainda bem que não teve tempo. Olhe o telefone, pense no seu importante, não se meta onde não deve. Caminhavam com o passo especial do túnel, meio e meio, curto, de modo a pisar exatamente nos dormentes. É preciso andar muito até as pernas aprenderem isso. Quem fica só nas estações não sabe, se atrapalha, cai. E você, velho? Sozinho? Sozinho. Se quiser continuar com a tradução, é só enviar o próximo trecho. Toda a luz ia para frente, e não dava para distinguir o que havia no rosto do velho. Nada, provavelmente, barba e rugas. Caminharam mais umas 50 travessas. A mochila com o rádio começou a encher de peso, a se fazer lembrar.
As têmporas suaram, as costas escorreram. Eu tinha esposa. Em Sevastopolskaya. Você morava até em Sevastopolskaya? Antes, sim. Ela foi embora? Por algum motivo, isso pareceu a Artyom o mais provável. Esposa? Eu fui embora. Para escrever um livro. Achei que o livro era mais importante. Queria deixar algo depois de mim. E a esposa não ia assumir. Entende? Você foi embora da esposa para escrever um livro? Repetiu Artyom. Como assim? E ela te deixou ir? Eu fugi. Voltei, se ela já não estava mais. Foi embora. Morreu. Artyom passou o saco da química da mão direita para a esquerda. Não sei. Hã? Não sei se entendo ou não. Entende, disse o velho, cansado, mas com firmeza. Artyom, de repente, ficou com medo. Medo de fazer algo irreversível. Depois disso, contaram as travessas em silêncio. Ouviam o eco roncante e gemidos distantes, era o metrô digerindo alguém. Por trás, não esperavam perigo, para frente, olhavam atentamente, tentando perceber no túnel, no poço de tinta, aquela leve ondulação na superfície atrás da qual algo horrível, sem nome, poderia espirrar, emergir para fora. Mas com a nuca, não olhavam. Em vão. Rangido creque. Rangido creque. Aos pouquinhos, aquilo foi entrando nos ouvidos, devagar. E só ficou perceptível quando já era tarde demais para virar e levantar as armas. Se quisessem empurrar chumbo nas costas deles agora, deitá-los de cara nas travessas podres, teriam podido, se tido tempo. Lição: no tubo não se pode ficar pensando em si mesmo, ele pode ficar com ciúmes. Você esquece, Artyom. Pare. Quem? A mochila e o saco pendiam dos braços, a atrapalharam mirar. Saiu da escuridão uma drezina. Gente da casa. Era aquele sentinela, o Duco Tangente. Sozinho na drezina, um homem destemido. Abandonou o posto e saiu rolando para lugar nenhum. A droga o empurrou. O que diabos ele queria? Gente. Eu pensei. Talvez dar uma carona. Até a próxima. E ele sorriu para os dois com seu melhor sorriso. Faltando dentes e rachado. As costas, claro, pediam para ir montado, não continuar se arrastando a pé. Artyom examinou o benfeitor, jaqueta acolchoada, entradas no cabelo, inchaço sob os olhos, mas pelo furo da pupila vinha luz, como de uma fechadura. Quanto? Que é isso, me ofende. Você é o filho do Sukhoi, né? O chefe da estação. Eu faço de graça. Pela paz mundial. Artyom se sacudiu, a mochila pulou e se ajeitou melhor nas costas dele. Obrigado, decidiu Artyom. Mais claro. Alegrou-se o sentinela, agitando os braços como se espantasse o nevoeiro acumulado ao longo dos anos. Você já é um rapaz grande, tem que entender as sutilezas. Aqui sem paquímetro não dá. Ele não se calou até chegarem a Rizhskaya. Trouxeram merdinha pra nós? O primeiro a recebê-los, antes mesmo dos sentinelas, foi um rapaz esquálido, de rosto anguloso e cabelo raspado, com as orelhas enroladas. Os olhos eram cortados levemente de lado, mas tinham a cor do cimento, como o céu. A jaqueta de couro não fechava, e pela camisa escancarada, entre os cachos e os desenhos azuis do peito tatuado, um Jesus bastante grande os olhava com calma e confiança. Entre as pernas do rapaz estava firmemente preso um balde de metal, e sobre o ombro pendia uma sacola, que ele batia ritmicamente para produzir um chocalho sedutor. Dou o melhor preço. Dizia ele, embora o tilintar fosse bem fraquinho. Antigamente, sobre essa estação ficava o mercado de Riga, famoso em toda Moscou por suas rosas baratas. Depois que as sirenes uivaram, deram às pessoas mais 7 minutos para entender, acreditar, tatear documentos e correr até a descida mais próxima do metrô. E os floristas espertos, a poucos passos dali, abarrotaram a entrada primeiros, empurrando com os cotovelos os demais condenados. Quando surgiu a questão de como sobreviver debaixo da terra, eles abriram as portas herméticas, afastaram os corpos amontoados do lado de fora e voltaram ao seu mercado atrás das rosas e tulipas, já murchas, mais adequadas para herbários. E os moradores da Rizhskaya ainda venderam flores secas por muito tempo. As flores estavam manchadas de mofo e irradiavam levemente, mas as pessoas compravam mesmo assim e nada melhor podia ser encontrado no metrô. Afinal, elas precisavam continuar amando e sofrendo, se como fazer isso sem flores? Com rosas secas, com a memória de uma felicidade que parecia de ontem e que já havia desaparecido para sempre, Rizhskaya abriu suas asas. Mas cultivar flores novas no subsolo era impossível, flores não são cogumelos, nem pessoas, precisam de sol. E o mercado sobre a estação, embora parecesse inesgotável, secou. Veio a crise.
Aos moradores de Riga, acostumados a uma vida bonita, caberia passar a um racionamento escasso e comer ratos, como os outros coitados nas estações comuns e não abençoadas. Mas o faro comercial deles os salvou. Eles pensaram sobre suas possibilidades, avaliaram as vantagens da sua localização e ofereceram um acordo aos vizinhos do norte em comprar o excesso de esterco de porco para então revendê-lo como adubo às estações que cultivavam champions. Em VDNKH aceitaram a proposta, lá esse tipo de coisa havia em abundância. E Rizhskaya, já apagando, acinzentada pela miséria crescente, ganhou fôlego de novo. O produto novo, claro, não cheirava tão bem, mas era mais confiável. E na difícil era atual, não dava para escolher. Gente, vocês estão vazios? Decepcionou-se o rapaz raspado, fungando o ar rapidamente. Logo chegaram correndo outros iguais a ele, com baldes, zumbando, gritando uns sobre os outros. Merdinha! Não tem merdinha? Pago bem. Dou uma bala por quilo. Pagava-se ali, como em todo o metrô, com cartuchos de ocalas, a única moeda forte restante. O rublo perdeu sentido logo no começo, e como sustentá-lo num mundo onde a palavra não vale nada e não existe Estado? Já cartuchos são outra coisa. As cédulas já tinham sido enroladas em cigarros e fumadas, as grandes valiam mais que as pequenas, eram mais limpas, queimavam melhor e soltavam menos fuligem. As moedas viraram brinquedo das crianças mais pobres, as que não tinham ganho cápsulas. E o valor real de tudo agora era medido em projéteis, como carinhosamente chamavam os cartuchos. Um cartucho por quilo na Rizhskaya, mas em Savelovskaya esse quilo já custava 3. Nem todo mundo se dispõe a trabalhar com isso, claro. Ótimo, e menos concorrência. Ouviu, Lioka, sai fora. Eu cheguei primeiro, pô. Um moreno bigodudo e elétrico empurrou o tatuado de Jesus, o outro rosnou, mas recuou. Onde você acha que tá, porra? Pensa que só porque encontrou eles no túnel a merda toda é tua? Avançou outro, de bochechas roxas e careca. Olha só o recruta metido. Parem, homens, qual é? Eles estão vazios de qualquer jeito. Deixa eu conferir. O faro do Lioka raspado, o do crucifixo, não falhou. O cotangente não carregava nada. Ele abriu os braços de forma amigável, desembarcou Artyom e Homer. Aqui acabam minhas terras. E sumiu de volta na escuridão, assobiando algo insuportável. O posto, como de rotina, fez as verificações necessárias e os deixou passar, os comerciantes que se juntaram se dispersaram. Só ficou o primeiro, Slioka. Provavelmente o mais faminto. Talvez um tour, rapazes? Temos coisas para turistas verem. Quando foi a última vez que viram um trem? A nossa hospedaria fica num vagão. Os quartos, um luxo. Com eletricidade. No corredor. Faço desconto. Aqui eu conheço tudo como a palma da mão, se explicou Artyom, de boa, e avançou, o Homer arrastou-se atrás. Rizhskaya fora feita de duas cores felizes, em vermelho e amarelo, mas para perceber isso era preciso raspar com a unha a camada de gordura acumulada no revestimento da estação. Um dos túneis estava entupido por um velho trem metroviário, adaptado como dormitório. E pelo outro se realizava toda a vida dali. E o bar? Conhecem o nosso bar? Acabou de abrir. A Braga, primeira classe. Destilam, claro, também de. Não precisa. Mas vocês vão ter que arrumar alguma distração, rapazes. O Prospect está fechado. Quarentena. Botaram uma grade transversal nos trilhos e soldados com cães. Não sabem, não. Artyom ergueu os ombros. E então, não tem jeito. Certamente dá para negociar, não? Leka fungou. Vai lá negociar, então. Lá na Hansa eles estão com uma campanha agora. Combatendo corrupção. Você vai ser o primeiro a rodar. Os que recebem, esses eles livram depois. São o dos deles, afinal. Mas alguém eles têm que prender. E fecharam por quê? Alguma doença dos cogumelos. Tipo um apodrecimento. Ou viaja pelo ar, ou as pessoas carregam. Então eles colocaram tudo em pausa por enquanto. Eles só estão me perseguindo, disse Artyom para si mesmo, baixinho. Não me largam. Hã? Leka franziu a testa. Eu bombardeava esses cogumelos, disse Artyom claramente. Entendo, concordou Leka. Negócio deprimente. Passaram por eles alguns homens, sacudindo baldes de metal. Leka fez menção de segui-los, mas se conteve. Decidiu, provavelmente, que seria mais interessante lidar com turistas teimosos como aqueles. O seu negócio é mais animado, observou Homer. Não fala assim, vô, Leka se irritou. Ser corretor não é para qualquer um. Precisa de talento. Corretor. Ué, sim. Como eu.
Como os caras ali. Corretor. Como você acha que isso se chama? Homer nem conseguia imaginar. Estava ocupado tentando não sorrir. Mas os cantos da boca insistiam em subir, por mais que ele os forçasse para baixo. E então, de repente, Sartion reparou se ele mudou. Seu rosto ficou frio e assustado, como o de um morto. E ele olhava não para o corretor, mas para algum lugar atrás dele. Está errado o que você disse, continuava Leca, sem perceber que Homer não ouvia mais. Cocô, para sua informação, é o sangue da economia. Em que você acha que os cogumelos crescem? E os tomatinhos da Sevastopol fertilizam com o quê? Então é isso, se está errado. Homer assentiu para Leca no meio de alguma palavra ao acaso, e foi se afastando de lado, tanto dele quanto de Artyom. Artyom traçou sua rota com os olhos e viu, mas não entendeu. A alguns passos deles estava uma moça magra, de cabelos brancos, de costas. Ela beijava um corretor robusto e muito sólido, o homem, enquanto beijava, empurrava discretamente seu balde com o pé para longe, para não estragar o encanto. Era para ela que Homer rastejava, inseguro. E você acha que a gente lucra muito com isso? Sem o velho, Leca voltou a focar em Artyom. Homer chegou perto do casal e começou, num sofrimento visível, a tentar achar o ângulo certo para olhar o rosto da moça durante o beijo. Reconheceu alguém? Queria ver, mas não ousava interromper, não ousava puxá-los do beijo. Que foi? Sentiu o corretor robusto com as pregas do pescoço. Que você quer, velho? A moça, arrancada do beijo, tinha o rosto vermelho e amassado, como a ventosa de uma sanguessuga arrancada da pele. Não era o rosto certo, não era a pessoa procurada, Sartion entendeu no lugar de Homer. Perdão. Cai fora, disse a sanguessuga. E Homer, apagado, mas ainda sem conseguir se acalmar, voltou para junto de Artyom e Leca. Me enganei, se explicou. Artyom decidiu não perguntar nada. Se você abre a torneira das confissões de um velho, a rosca pode espanar de vez. Claro que não podia ser ela. Com um cara desses, nunca. Idiota velho, murmurou Homer para si. E vocês trabalham no prejuízo? Perguntou Artyom a Leca. Prejuízo, não prejuízo. A Hansa tira metade de cada entrega com taxas. E agora então, com esse quarentena. Chamavam de Hansa a união das estações da linha circular. O trânsito de quaisquer produtos vindos de qualquer canto do metrô passava pelos mercados ancianos e por suas alfândegas. Muitos camelôs, em vez de cruzar o metrô inteiro arriscando o pescoço, preferiam levar suas mercadorias até o mercado mais próximo de alguma interseção com a linha circular e vender tudo para os comerciantes locais. E era mais seguro deixar o lucro ali mesmo, em um dos bancos da Hansa, para que algum bandido não arrancasse sua cabeça nos túneis escuros depois de observar um bom negócio. Quem teimava e levava sua carga sozinho por fora era taxado do mesmo jeito. E por mais miseráveis que fossem as outras estações, a Hansa ficava cada vez mais rica. No metrô inteiro, ninguém mandava nela. E os seus cidadãos se orgulhavam disso, todos os outros sonhavam em conseguir sua cidadania. Do meio da plataforma via-se uma fila de drezinas de carga, paradas à entrada do túnel, e não deixavam entrar na Rizhskaya. Os corretores estavam ali justamente para isso, comprar carga no túnel norte e vender no sul antes que alguém passasse na frente. Mais adiante, eram outras pessoas que se alimentavam desse fluxo. Todo o comércio parou, reclamou Leca. Esses piolhos estão enforcando o empreendedor. Monopolistas desgraçados. A pessoa trabalha honestamente no que é dela, mas não. Quem deu a eles o direito de lucrar em cima da gente? Eu vou ficar aqui quebrando as costas, e a barriga deles crescendo? Isso é opressão, porra. Se deixassem a gente comerciar livremente, o metrô inteiro já teria florescido. Artyom de repente simpatizou com ele, apesar do cheiro. Deu até vontade de participar daquela conversa engraçada. A Hansa já vive bem o suficiente, disse ele, lembrando. Uma vez tive que trabalhar na Paveletskaya. Na linha circular. Limpar latrinas. Me condenaram a 1 ano de trabalho. Fugi em 1 semana. Considere que passou pelo batismo, sentiu Leca. Eles jogam tudo aquilo nas fossas e nos poços de ventilação. Nem se rebaixavam a comercializar. Leca sorriu sem alegria. Vivem no luxo. Tirou um porta-cigarros com papel picado e um saquinho de fumo. Ofereceu. Homer recusou, Artyom aceitou. Encostou-se a uma lâmpada pendurada no teto, inclinou-se para ver as letras antes de enrolar nelas o tabaco artesanal. Página amarelada de livro, letras impressas caprichadas, arrancada à mão, e rasgada bem na borda certa, essa borda que serve para fumar, não para ler com compreensão, sabe-se lá o quê. E a jovem força da gravidade. Assim começou o poder dos poucos. Preparem-se, portanto, a viver no tempo. Onde não há nem lobo, nem tapir.
E o céu, grávido de futuro, carrega o trigo do éter farto. Pois hoje mesmo os vencedores rondaram o cemitério do verão. Quebraram asas de libélulas. E quebraram exatamente as asas. Artyom encheu essas letras inúteis com fumo ruim, enrolou tudo com cuidado, deu uma lambida para colar a ponta, e pediu fogo. Leca riscou o isqueiro a álcool feito de uma cápsula de metralhadora. O papel queimava de forma gostosa, adocicada. O fumo era uma porcaria. É muito urgente ir para o Prospect? Sussurrou Leca, semicerrando os olhos através da fumaça. Para a Hansa. Preciso, sim. As autorizações estão carimbadas? Estão. Tragaram mais. Homer tossiu. Artyom não se importou. Quanto está disposto a pagar? Diz o preço. Não sou eu, irmão, quem vai dizer o preço. Outras pessoas decidem isso. Eu só posso te apresentar. Então apresente. Leca ainda sugeriu beber uma saideira no bar local, estridentemente alegre, sob a placa última vez, mas Artyom lembrou do que faziam álcool ali. Pela entrega e pela apresentação, acertaram 10 cartuchos. Um acordo justo, fraterno mesmo. O cordão sanitário atravessava o túnel bem diante da entrada para Prospect Mira. Formalmente, só as estações da linha circular pertenciam à Hansa, enquanto as radiais eram meio que independentes, mas isso era só formalmente, e esse é o meio que o também. Precisou-se isolar as outras linhas, se eles isolaram num piscar de olhos. Os guardas da fronteira da Hansa, em camuflado cinza, enfiavam na cara das pessoas a luz branca e afiada de seus lanternas, latiam ordens mandando virar de volta e retornar de onde vieram. Como um espantalho num poste, pendurava-se um cartaz ou quarentena, com o retrato de um fungo ulcerado. Os sentinelas se recusavam a falar com os carregadores, e nem dava para encontrar seus olhos, estavam escondidos sob as abas abaixadas dos bonés camuflados. Aquele bloqueio, só tomando de assalto. Lioca, o corretor, se esfregava por ali, procurando conhecidos sob aqueles bonés. Finalmente mergulhou por baixo de um deles, sussurrou algo, piscou de lado para Artyom, levantou o queixo indicando, vamos, por aqui. Estão presos. Explicou a cara sob o boné à multidão fervendo, para justificar por que de repente deixavam passar aqueles 3. Voltem. Vão trazer a praga pra cá. Conduziram-nos escoltados pelo silencioso Prospect em barracas fechadas com chapas, compradores encostados no cordão, vendedoras desgrenhadas congelando as extremidades no granito, tagarelando sobre vida, morte e destino. E, quase tudo às escuras, o mercado não funcionava, era preciso economizar luz. Em outro momento, aquilo fervilharia, Prospect Mira era lugar central, todo tipo de coisa era trazida ali de tudo quanto era canto. Roupas para todos os gostos, bancas de livros diante das quais Artyom antes não conseguia passar sem parar, e smartphones chamuscados empilhados, e no meio deles às vezes apareciam funcionando, e neles fotografias, coloridas, arrancadas direto da memória de alguém. Comprá-lo. Só para recordar filhos alheios, porque telefonar com aquilo, só para lugar nenhum. E armas, claro. Qualquer tipo. A moeda, os cartuchos. Vende o que sobra, compra o que precisa, e segue seu caminho. A escolta era rígida e vigiava atentamente para que Artyom e Homer não fugissem. Empurraram-nos pelas costas até a passagem da radial para o anel. Mandaram esperar diante de uma portinhola de metal na parede branca de pedra. Uns 10 minutos depois, chamaram. Foi preciso se abaixar, depois de novo, e mais uma vez, os aposentos de serviço pareciam feitos para Morlocks. Embora a geração que já nascerá debaixo da terra fosse toda de porte miúdo, para eles, esse tamanho seria perfeito. Na salinha estavam 2. O primeiro tinha uma cara enorme e óculos, mas carecia de cabelos, todo o resto de seu corpo parecia enfiado nas entranhas de uma pesada mesa polida. Dava a impressão de ser apenas uma cabeça totalmente autônoma. O segundo sujeito não tinha nada de interessante. Vice-chefe da estação Prospect Mira Circular, Roshin Sergei Sergeyevich, anunciou o insignificante, indicando respeitosamente o gorducho. Ouvindo, disse agora, grave e solene, a grande cara. É o seguinte, Sergei Sergeyevich. Os camaradas precisam ir para a Hansa. As visas estão carimbadas, pediu Lioca. A cabeça de óculos voltou-se para ele enferrujada, com esforço, apontando o nariz inchado, e aspirou o ar ruidosamente. Ao sentir o cheiro, crispou-se em espasmo. Pelo visto, corretores não entravam naquele gabinete com frequência. Entrada no território da Hansa até novas ordens está, isso mesmo, negada e ponto final. Proclamou Roshin. Ficou constrangedor. E então, sem alternativas? Perguntou Artyom, carrancudo, mas Lioca sibilou para ele ficar quieto. Que alternativas? Suborno de funcionário público, isso mesmo, é imediatamente agora já e pronto e nunca mais ousar, entenderam ou não? Trovejou a cabeça de Roshin.
Enquanto as pessoas por todo o metrô, vocês simplesmente não têm o direito. A quarentena existe justamente para isso, ou então a situação pode sair, compreendem vocês ou não. E se nós estamos aqui para zelar, nós vamos zelar e zelar até o fim porque está em jogo vocês sabem o que. Medidas de controle fitossanitário. Podridão seca, para começo de conversa. Esta conversa acabou. Ele silenciou, e a sala ficou quieta, como se a recusa já estivesse gravada numa fita cassete. Bela tocou até o fim, fez clique, se depois dela não vinha música nenhuma. Roshin queimava Artyom e Lioka com o olhar por trás das grossas lentes dos óculos. O silêncio se acumulava e acumulava, como se estivessem esperando algo deles. Zunia uma mosca de esterco, pesada como um bombardeiro. Será que Lioka trouxe ela no bolso? Então vou pelo alto. Artyom abriu os braços. Você é um picareta, Alexei. Meus 10 ainda vão voltar para mim. Mas por que pelo alto? Finalmente falou o homem discreto. É perigoso. Ele, ao contrário de Roshin, não fez careta nem bufou uma única vez durante toda a reunião. Aliás, era provável que fizesse careta muito raramente na vida. Seu rosto era liso, os traços serenos, e a voz quase embaladora. Sergei Sergeyevich expressou a posição oficial. Ele está em serviço. Pode-se entender isso. E Sergei Sergeyevich apontou corretamente o problema, e nossa tarefa é impedir a propagação da podridão seca, infecção fúngica perigosa que atinge os Champions. Se vocês têm na cabeça algum tipo de compromisso, discutam comigo. A situação é séria. 100 cartuchos pelos 3. Eu não tô com eles, disse Lioka. 100 cartuchos por 2. Artyom foi conferir a reação de Roshin, e uma heresia daquelas deveria tê-lo levado a convulsionar. Mas não, o vice-chefe da estação não sofreu nem um pouco, como se o sujeito discreto emitisse um infração inaudível para seu ouvido. 100 cartuchos. 3 carregadores e meio, dos 6 que Artyom trouxe consigo. Só pela possibilidade de entrar na Hansa. E isso era apenas o começo da jornada. E, mesmo assim, todas as outras rotas, inclusive a passagem pela superfície, poderiam custar ainda mais caro, por exemplo, a cabeça deles. O mapa na mente em descer pela Hansa, pegar os micro-ônibus rápidos e confortáveis até Paveletskaya, e de lá, pela linha reta, sem dificuldades ou obstáculos, pular até Teatralnaya. Sem precisar cruzar a fronteira da linha vermelha, e ainda evitando o Reich. Fechado, disse Artyom. É para entregar aqui mesmo? Naturalmente, respondeu o discreto, gentil. Artyom tirou a mochila, abriu o saco, encontrou os carregadores escondidos no meio da tralha e começou a tirar os cartuchos opacos e pontiagudos, um por um, sobre a mesa. 10 empurrou a primeira leva em direção a Sergei Sergeyevich. Mas que falta de tato! Lamentou o discreto, levantou-se e pegou as balas para si. O homem está em serviço. Ora, por favor. Para que acham que eu estou aqui? Felizmente, Sergei Sergeyevich não viu os cartuchos. Carrancudo, inacessível, pigarreou e começou a mexer nos documentos espalhados na mesa, transferindo-os de uma pilha para outra. Agora parecia que estava sozinho no gabinete, na presença de todos os outros ele simplesmente não conseguia registrar com nenhum órgão sensorial. 8, 9, 10 e 100. Tudo certo, concluiu o discreto. Obrigado. Vão acompanhá-los. Lioka deu uns tapinhas aprovadores no Cristo pendurado no pescoço. E que não tenha mais isso, entendem, isso mesmo. Disparou a cabeça de Roshin. Porque precisam existir princípios. E num momento tão difícil, quando se exige solidariedade. Podridão seca. Imediatamente. Desejo tudo de bom. Homer, que durante todo o encontro permanecerá mudo de espanto, fez uma reverência respeitosa à cabeça falante. Lindo, disse ele. Tudo de bom. Repetiu a cabeça, severa. Artyom jogou a mochila nas costas, fez isso rápido demais, e o lado verde metálico apareceu pelo canto superior. Sergei Sergeyevich reviveu e começou a erguer, por trás da mesa, um tronco curto e roliço, que, pelo menos, era de fato um tronco. Isso aí não é um rádio, isso mesmo? Parece muito com um rádio militar, quero dizer, no sentido de transporte para o território da Hansa. Artyom lançou um olhar ao discreto, mas agora, quando Roshin despertara, ele, depois de ter enfiado às pressas toda a centena de cartuchos sob a mesa, perderá todo o interesse pelo que acontecia e estava distraidamente limpando a sujeira debaixo das unhas. Obrigado. Respondeu Artyom, e, pegando o saco, puxou Homer para fora. E meus 10. Lembrou o corretor, correndo atrás deles. Através da porta que bateu atrás, Artyom ouviu o resmungo. E já na plataforma, eles eram aguardados. Não pelos guardas camuflados que os trouxeram. Homens à paisana, com carteirinhas abertas, que, no semi-escuro, não davam para ler de qualquer forma.
Serviço de segurança, disse educadamente um deles, alto. Major Svinolop, Boris Ivanovich. Entreguem, por favor, as armas e o equipamento de comunicação. Vocês estão detidos sob suspeita de espionagem para a linha vermelha.